Enquanto eu tava fazendo algumas pesquisas para encontrar alguns temas bons para fazer vídeo, eu cheguei a pensar nesse vídeo aqui sobre as teorias das conspirações mais bizarras do futebol. Só que eu deixei pra lá e não executei. Só que esse canal aqui executou. Pra falar a verdade, eu já tinha visto alguns vídeos dele passando pela ROM do YouTube, mas eu nunca senti vontade de clicar. Tanto que eu nem sei como pronunciar esse canal aqui. Eu não sei se é Storable ou Storyble. Eu vou falar Storyble Foot, né? Eu acho que é um nome mais possível de ser pronunciado assim. Um dos motivos para eu não ter feito esse vídeo era a falta de material, né? Mas se ele fez esse vídeo aqui de meia hora, eu acho que tinha material sim pra mim fazer, eu que perdi a oportunidade. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, nós iremos ver as maiores teorias da conspiração da história do futebol. Pra você ver como o conteúdo dele é de qualidade, ele posta apenas um vídeo por mês, ó. Meia hora de conteúdo bruto. E dessa vez, foi as teorias das conspirações mais bizarras do futebol. Bom, uma teoria da conspiração é uma especulação de que um evento ou resultado foi secretamente forjado por um grupo de pessoas para atingir um objetivo. Essas teorias existem aos montes no mundo e, evidentemente, dada a influência e poder que tem o futebol, ele não escapa delas. Muitas dessas teorias rodam mais em tipo... ah, tal time ganhou porque ele foi ajudado. Essas são as teorias que eu mais escuto, né? Outras mais bizarras, tipo, sei lá... seita satânica eu nunca escutei vindo do futebol, Mas não. antes de começar o vídeo, peço pra você se inscrever no canal, pois faltam menos de 10 mil inscritos pra gente alcançar os 300 mil. Se inscrevam no canal dele, assim como eu sempre menciono. Só vejam o vídeo original que tá aí na descrição. Se inscrevam lá no canal dele, pelo amor de Deus. Se inscrevam aqui no meu também, porque... se você se inscrever no meu e você se inscrever no dele, eu ganho 10 mil e ele também ganha 10 mil, ele bate 300 e eu bato 10. E 10 pra mim tá bom demais. E 60% de vocês que assistem Tá vendo? não são inscritos. Eu ainda nem tenho essas métricas aqui no meu canal, porque meu canal ainda é muito novinho, mas assim que ele tiver eu vou cobrar vocês também, viu? Todo mês você tá aqui vendo os vídeos e ainda não tá inscrito. Já passou da hora, né? Passou da hora, né? De você se inscrever aqui no meu canal também. Também queria compartilhar com vocês o navegador que eu uso para fazer os vídeos aqui do canal. É realmente muito bom. Eu tô usando ele aqui agora. Mas enfim, me patrocina também, Opera. A convulsão de Ronaldo em 1998. E essa história aqui eu sei, tá? Tanto que, se eu não me engano, foi na final. E, pô, falar que isso aqui foi forjado, né, pra... é porque eu não sei o que ele vai falar no vídeo. Eu não sei se ele vai falar que essa história foi forjada pra meio que justificar a derrota do Brasil, ou se ele vai falar isso aqui pra meio que dizer que o Brasil perdeu por conta disso. E pode ser. Porque quando isso aqui aconteceu, né? Porra, você num vestiário antes de uma final, você vê um amigo seu sofrendo uma convulsão, ainda mais um jogador importante que nem era o Ronaldo pro time. Porra, isso abala muito o elenco. Então, ó, vamos ver o que ele vai falar aqui, porque, porra, esse caso aqui é tenebroso. Brasil e França chegavam à grande decisão da Copa do Mundo de 1998. A seleção brasileira defendia o título buscando o pentacampeonato, enquanto os donos da casa sonhavam com seu primeiro campeonato mundial. O Brasil era considerado amplo favorito tanto por ser o atual campeão, quanto por ter o melhor jogador do mundo no time. Porém, poucas horas antes da final, sai a notícia que Ronaldo havia sido cortado da decisão e Edmundo começaria entre os 11. E não foi, pra vocês verem a perseverança do Ronaldo, né? O cara falou, mano, já tô bem aqui, eu vou jogar. Inicialmente, se dizia que foi por uma lesão no tornozelo. Depois, os boatos eram de que foram problemas estomacais. Mas passados 30 minutos, a escalação é alterada novamente e Ronaldo volta ao time titular. O que aconteceu foi que na tarde do dia da decisão, Ronaldo foi tirar uma soneca em seu quarto, quando de repente começou a convulsionar. Seu companheiro de quarto, Roberto Carlos, viu a cena e desesperado chamou os médicos. O craque então foi levado ao hospital. Porém, nenhuma normalidade foi encontrada e Ronaldo sequer se lembrava do acontecido. Quando ele volta do hospital com a equipe já no vestiário e pronta pra final, ele diz que tá bem e quer jogar. O doido é isso, mano, que mesmo que ele não tenha lembrado, né, tipo, ele tava de boa, né, não, eu quero jogar. A rapaziada que presenciou isso aqui, mano, porra, deve ter pegado muito neles, né, mano. O médico da seleção e o técnico Zagallo optam por não barrar, o que do ponto de vista médico era uma decisão no mínimo peculiar.
Por isso, Edmundo volta para o banco e Ronaldo joga mesmo depois desse episódio. Foi notório que o craque não estava em sua melhor forma. E o Brasil, completamente apático, levou 2 gols de cabeça de Zidane no primeiro tempo e mesmo com um homem a mais, ainda sofreu o golpe de misericórdia aos 92 minutos. A França aplicava um sonoro 3-0 nos favoritos e era campeã do mundo pela primeira vez em casa. Todos esses acontecimentos nebulosos momentos antes de uma final de Copa foi algo sem precedentes na história. Do nada, o melhor do mundo tem uma convulsão horas antes de uma final de Mundial e mesmo assim ele joga. O que realmente aconteceu nos bastidores desse Brasil e França é provavelmente o maior mistério da história das Copas. E será que saberemos um dia? Eu acho que não. Porque, né? Quem tava envolvido nisso aqui, né? Tipo, eu falo envolvido no sentido de quem tava lá, né? Mesmo se não for o caso da convulsão, eles nunca falariam, né? Que não foi o caso da convulsão. Porque ia parecer só uma tentativa de falar, não, a gente perdeu, mas foi por causa disso aqui. E também seria muito alarmante, né? Os caras mudarem a história assim do nada. Muitas teorias da conspiração surgiram para explicar o fracasso brasileiro naquele jogo. Sim. Primeiro, qual seria a explicação para a convulsão de Ronaldo? Sintoma que nunca tinha lhe ocorrido nem antes e nem depois. Surgiram especulações sobre um possível envenenamento por um cozinheiro francês, mas não existe nenhum fundamento para acreditar nisso. Isso é forte, né? Porque seria o quê? Veneno teleguiado? Que só funciona em Ronaldos? Outra teoria diz que elas foram consequência de uma reação a infiltrações de xilocaína, um anestésico usado para aliviar dores nas pernas, algo que foi prontamente negado pelo médico da seleção. Aí, ó. Por isso, a versão mais aceita é de que foi consequência do estresse. Dito isso, por que mesmo assim ele jogou? O médico colocaria sua carreira em risco dessa forma? Arriscaria a vida do atleta para que ele entrasse em campo? E é aí que entra outro personagem dessa história, a Nike. Desde 1996, a Nike é fornecedora de material esportivo da seleção. Além disso, a jovem estrela Ronaldo assinou um contrato vitalício com a fornecedora em 1994. Não é segredo para ninguém que a empresa norte-americana tem um poder imenso na confederação. Será que foi isso, rapaziada? A Nike meio que falou, ó, pelo amor de Deus, né? Vocês não vão deixar o Ronaldo de fora não, né? A gente precisa da nossa logo. Não, aqui é Adidas, né? Eu já ia mostrar aqui, mas disfarça. O próprio Edmundo declarou que, abre aspas, pessoas da Nike estavam na concentração 24 horas por dia, como se fossem membros da equipe técnica. Fecha aspas. Em 98, o atacante teve uma conversa vazada onde insinuou o grande poder de influência da fornecedora sobre a seleção. Caraca, mano. Que é uma coisa verdadeira, mas é uma coisa de não especificamente, eu não vi isso especificamente na final. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos de 90 minutos. Ah, tem isso. Os superiores da Nike, acho que não chegaram nem a tomar conhecimento do fato antes do jogo. Mas que a Nike tem uma força dentro da coisa. Tem. Negociou, não teve intermediário, negociou direto com o presidente. Quer dizer, o presidente que levou a porcentagem da negociação. Isso corrobora com a tese de que, na realidade, a Nike influenciou para que o atleta entrasse em campo. Caraca, mano, que parada de doido isso aqui, velho. Porque, tipo, sempre que a gente vai falar dessas coisas aí, né? Sobre comissão, sobre máfia, né? Que isso aí eu tô falando só suposições, né? Não tenho nada a ver com isso aí, não. Sempre que essas histórias são levantadas, né? A gente nunca falou sobre o fornecedor. Tipo, eu nunca tinha visto nenhum bafafá sobre fornecedor. Essa aqui é a primeira vez que eu ouço falar sobre algo desse tipo. Afinal, era o principal ativo da marca. E ele não poderia ficar de fora do jogo de maior exposição. Sim, inclusive até hoje, ele é um dos poucos, né, que tem contrato vitalício com a Nike. Ele é realmente muito importante. São na carreira. E não é coincidência que a imagem que ficou eternizada após o apito final foi Ronaldo desolado, com suas chuteiras da Nike no pescoço para o mundo todo ver. Mas tem quem vá ainda mais longe. Há quem acredite que, na realidade, Ronaldo sequer sofreu uma convulsão, dando origem à folclórica frase: se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojadas. Tudo surgiu de uma corrente de e-mail com um longo texto afirmando com todas as letras que o Brasil vendeu a Copa de 1998. Os jogadores inicialmente ficaram contrariados, mas foram convencidos após uma grande oferta financeira e vantagens contratuais com a Nike, que seria parte do acordo. Pô, mano.
Tipo, os bagulhos começam a ter tantos detalhes que a gente começa até a questionar, né? Mesmo assim, Ronaldo se recusava a participar. Por isso foi cortado. Após ameaças de perder seu contrato vitalício, ele foi convencido a atuar. O acordo seria que o Brasil sucumbiria no gol de ouro. Porém, a apatia dos jogadores durante o jogo fez com que a França dominasse e vencesse o duelo com facilidade. O título deu à França equilíbrio político em um momento de alta taxa de desemprego e crise, enquanto a Confederação Brasileira ganharia em troca sediar a próxima edição, e também caminho facilitado para o Penta em 2002. Essa teoria ganha força porque, em partes, o e-mail acertou. O Brasil realmente foi Penta em 2002. Mas isso aí foi vazado na época? Porque se isso aí foi na época... Sendo beneficiado pela arbitragem em pelo menos 2 jogos. Porque facilmente, né? A rapaziada poderia criar essa historinha hoje em dia e lançar na internet aí, né? Tipo, olha, vazado, né? Mas se realmente foi noticiado isso na época, pô... Sinistro. Porém, o Brasil não foi sede daquela edição. Verdade. Ele só voltou a sediar o torneio em 2014. Foi lá no Japão e na Coreia. Sendo escolhido como tal em outubro de 2007. Uma semana após a final perdida, o site da CBF é hackeado e o texto fica exposto no site da entidade. Caraca, isso foi na época, mano. Toda essa história desencadeou uma grande crise na CBF, chegando ao ponto de se abrir uma CPI para investigar o contrato com a Nike e o que se passou por baixo dos panos naquela final. Mano, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa história toda, mano. Que teve todo esse bafafá, nunca. Porém, essa foi encerrada em 2001 sem nenhum avanço. E todos os jogadores e pessoas envolvidas negam veementemente todo o conteúdo daquele e-mail. Tem que negar, né? Obviamente. Para corroborar aqueles que acreditam em alguma manipulação em favor dos franceses, Eu não acredito muito, não. Vou falar a verdade. ainda surgiu uma declaração de Platini, anos depois, que confirmou que o sorteio foi manipulado para que Brasil e França só se enfrentassem na Aí, final. rapaziada, bola quente. Esse tipo de coisa aqui, talvez, né? Argentina 6, Peru 0. Manipulação de resultados na Copa do Mundo de 1978. Vixe. Mas pra isso acontecer, né? Manipulação de resultado. Bora ver. Outra teoria da conspiração bastante difundida é de que a partida entre a Argentina e Peru pela Copa do Mundo de 1978 foi manipulada. A Argentina sediava o torneio em meio a uma das mais sangrentas ditaduras militares do continente sul-americano. Graças A própria escolha da Argentina como sede levanta suspeitas bem razoáveis. Afinal, o regime de Videla usou o Mundial para colocar panos quentes nos desaparecimentos e outras atrocidades que os militares praticavam. Eis que na semifinal se Mano, antigamente a politicagem era muito mais ligada ao futebol, né? Tipo, realmente política bruta. Hoje em dia tem algumas politicagens aí por trás, né? Que eu não vou muito a fundo, não, porque, né? Vai saber. Mas antigamente, realmente, política era totalmente ligada com o futebol. encontravam no grupo B Até hoje em dia, né? Você já pega um negócio aí da Arábia, né? os donos da Tudo ligado. casa com Porque o futebol é muito forte, né, mano? Usar o futebol de cortina de fumaça é muito fácil. Peru, Brasil e Polônia. Todos jogariam contra todos e o primeiro colocado avançaria à final. Na primeira rodada, Brasil e Argentina ganham seus duelos. Na segunda, a Polônia venceu e, por consequência, tirou as chances de classificação do Peru, enquanto Brasil e Argentina protagonizaram a Batalha de Rosário. O jogo muito truncado terminou 0 a 0, mas ficou marcado mesmo pela pancadaria que aconteceu dentro do campo. Porrada neles, né, não, Rafinha? Com esses resultados, o Brasil se colocava ligeiramente à frente pelo seu saldo de gols, e a vaga seria definida na rodada final, com os jogos marcados para acontecer simultaneamente. Porém, de forma inexplicável, a pedido da TV local, o jogo da Argentina foi adiado em 3 horas. Dessa forma, eles jogariam sabendo exatamente de quanto precisavam para ir para a final. O Brasil fez sua parte e venceu os poloneses por 3 a 1. Mas a gente pode falar que isso também é por conta de audiência, né? Não faz sentido botar Brasil e Argentina pra jogar ao mesmo tempo. Pô, rapaziada, ia ter que escolher entre assistir Brasil e Argentina, faz muito sentido comercialmente eles adiarem. Mas essa outra vertente que ele tá abordando aqui no vídeo também faz sentido. Mas eu iria mais pela outra, né? Tipo, não valeria a pena comercialmente botar 2 jogos grandes desses aqui, né? Tipo, Brasil e Argentina ao mesmo tempo.
fazendo com que a Argentina precisasse de no mínimo 4 gols para se classificar. Sim. E adivinha o que aconteceu? A seleção portenha massacrou o Peru. 6-0 fora o baile. Mas isso aí na época era realmente coisa de louco, tipo, a Argentina meter 6-0 no Peru? Tipo, o Peru ele tava vindo bem aí, do nada eles tomam esse 6-0? Foi por isso que teve esse tipo de polêmica? Lembrar que a seleção peruana não era ruim. Tinha chegado às semifinais porque liderou o grupo com a Holanda. Aí, tá Mas, nos dias que antecederam essa partida, aconteceram movimentações bastante suspeitas nos bastidores que talvez explicassem o resultado. Fora a gritante rapaziada. alteração do horário da partida, teve também o fato do goleiro peruano Ramon Quiroga ser argentino naturalizado peruano. Anos depois, ele veio a público dizer que com certeza alguém ganhou dinheiro com aquela goleada. Outros jogadores daquele elenco também confirmaram a história de que alguns dos companheiros deles foram comprados para fazer corpo mole, seja com dinheiro ou até com ofertas para jogar no futebol argentino nos anos. Não, desse jeito aqui é muito mais fácil, né? Você pega alguns jogadores isolados e faz esse tipo de coisa, mas quando é um time inteiro é bem complicado. Seguintes. Relataram também que no pré-jogo o ditador Videla entrou no vestiário da seleção peruana e fez um discurso sobre a irmandade entre os dois países. Como se não bastasse, 10 dias depois da Copa, o governo argentino Compraram os caras com trigo! ainda fez uma generosa doação de 50 milhões de dólares e 35 mil toneladas de trigo ao governo peruano. Ué, comprou os caras com trigo, o que é isso aqui? É Village do Minecraft? Eu não tô entendendo. No final das contas, o Brasil voltou para casa como a única seleção invicta no torneio, enquanto a Argentina derrotava a Holanda e conquistava sua primeira estrela mundial. Mesmo com tantas alegações e fontes diferentes que indicam que esse jogo foi realmente manipulado, é difícil de classificar como algo confirmado. Então, ainda cabe na categoria de teoria da conspiração. Agora que eu entendi, eu não tinha entendido muito bem, porque eu não sabia que era por gols, né? De saldo de gols, por isso que eles adiaram. Agora faz muito mais sentido pra mim, porra. Corinthians 1, Boca Juniors 1. Conmebol eliminou o Corinthians da Libertadores de 2013. Em 2013, o Corinthians chegava à Libertadores com pompa de atual campeão. Manteve a estrutura e reforçou seu elenco para defender o título, sendo um dos grandes favoritos para o campeonato. Porém, toda a expectativa recebeu um duro baque logo na estreia. O Timão enfrentou San José de Oruro, caralho. o San José de Oruro lá na Bolívia. A pronúncia dele é muito melhor que a minha, né? Convenhamos. E logo, com 5 minutos de jogo, Guerreiro abriu o placar para os corintianos. Na comemoração, um torcedor disparou um sinalizador que atravessou o setor visitante Kevin Espada, de 14 anos. O projétil de 20 centímetros atingiu o olho do jovem a 300 km por hora, o que infelizmente causou sua morte instantaneamente. Caralho. Ao término do jogo, 12 corintianos foram presos na Bolívia. 5 deles permaneceram por 10 meses até a liberação. E o regulamento Os caras matam um jovem e fica preso por apenas 10 meses, cara. Caralho, mano. O regulamento da Conmebol previa que os clubes poderiam ser punidos pelo comportamento inadequado da torcida, como por exemplo, usar sinalizador. Essa pena poderia ser de uma simples multa até a exclusão da competição. Existia um risco sério do clube acabar excluído do torneio pela gravidade do acontecimento. Tipo, isso é muito paia, né, mano? Porque por conta de um torcedor burro, um time pode ser expulso, tá ligado? Da mesma forma que é injusto pro time, mano, tem que realmente punir, cara. Porque senão essas coisas viram frequência, tá ligado? Acontecem com frequência e se não tiver nenhuma punição, mano, vai continuar acontecendo, tá ligado? Então, depois de 2 semanas, foi realizado o julgamento para decidir as consequências. A pena foi de apenas uma multa de cerca de R$400 mil e a proibição do clube levar a torcida na condição de visitante por 18 meses. E a família? A família ganhou o que com isso aí, velho? Os corintianos respiraram aliviados e acharam que o sonho do Bi continuava de pé. O clube passou tranquilamente pela fase de grupos, como líder, para nas oitavas de final acabar caindo contra o Boca Juniors, reeditando a final do ano anterior, em que os brasileiros se deram melhor. O jogo de ida foi vencido pelos argentinos por 1-0, e na volta, no Pacaembu, aconteceu uma das piores arbitragens da história do futebol.
O Corinthians foi operado de uma forma que não tem como não pensar que foi Mano, que é isso, cara? na sacanagem. Esse jogo apareceu no meu último vídeo sobre os maiores roubos da história da Libertadores. Mano! Se você não viu, recomendo que veja, porque eu não vou me alongar muito nos lances. Mesmo que não tenha VAR, tipo, um bandeirinha, ele não consegue, tipo, falar, ô, pelo amor de Deus, né, velho? O cara deu um tapa na bola, mano, que isso? Mas basicamente, Carlos Amarília e sua equipe de arbitragem deixaram de dar pelo menos 2 pênaltis e anularam 2 gols legítimos da equipe Esse brasileira, cara foi na maldade, mano. que acabou eliminada após empatar em 1-1. Até para os padrões da arbitragem latina, esse jogo foi muito fora da curva. E é olhando para esse cenário que surge uma teoria da conspiração a respeito da motivação disso. Muitos viram como a Conmebol tirando o Corinthians da Libertadores o mais rápido possível na marra por conta da morte de Kevin. Ah, mano. Faria muito mais sentido eu julgar eles no extracampo, né? Eu não acho que foi por isso não, mano. Acho que só foi arbitragem criminosa mesmo. Dito que a Conmebol não teve coragem de eliminar o Corinthians no tribunal e tentou fazer de forma natural. Pelo amor de Deus, né, mano? Porra, uma morte, velho. Isso aqui não é brincadeira não, mano. Mas fato era que o Corinthians não podia, em hipótese alguma, ganhar a Libertadores depois do que aconteceu com o jovem boliviano. A Conmebol não ia deixar. Anos depois, vazaram áudios de um influente cartola argentino, Julio Grondona, que confirmaram que houve manipulação na escolha do árbitro. Olha pra vocês verem, ó. Eu tenho que começar a parar de ficar dando palpite, eu tenho que começar a escutar o cara pra depois falar, porra. Alguns membros da direção corintiana, na época, chegaram a declarar publicamente que acreditam que a arbitragem catastrófica de Amarília foi a forma que a Conmebol encontrou de eliminar o Corinthians depois da tragédia de Oruro. E tinha que realmente eliminar. Caso Everton, Portuguesa vendeu a vaga na Série A do Campeonato Brasileiro de 2014. Portuguesa que, se não me engano, foi comprada aí por 1 bilhão, não foi? Vendeu a SAF. 2013 foi um ano que deu o que falar. Ao término da rodada final do Campeonato Brasileiro, foram rebaixados Náutico, Ponte Preta, Vasco e Fluminense. Porém, bizarramente, naquela mesma rodada, houveram 2 escalações irregulares. Algo relativamente raro e que acabou mudando as equipes que foram para a segunda divisão. Vamos ver. No dia 7 de dezembro, o Flamengo escalou o lateral André Santos para o duelo contra o Cruzeiro. Porém, o jogador tinha sido expulso na final da Copa do Brasil e, portanto, estava suspenso e não poderia atuar. De acordo com o regulamento do Campeonato Brasileiro, a escalação de um atleta irregular deveria retirar 3 pontos, mais os pontos conquistados pela equipe na partida em questão. Como o jogo empatou, o Flamengo perderia 4 pontos. Tinha que ser, né? Tinha que ser o Flamengo. Sem esses 4 pontos, o Flamengo iria de 49 para 45 e cairia da 11ª colocação para a 17ª, salvando o Fluminense e entrando na zona de rebaixamento. Mas, antes que os rubro-negros entrassem em desespero, no dia seguinte a esse jogo, Portuguesa e Grêmio entravam em campo em uma partida que não valia rigorosamente nada. Tudo se encaminhava para um 0-0 bem chato. Porém, aos 33 minutos do segundo tempo, Everton entra no lugar de Wanderson. O problema é que Everton também estava suspenso, fazendo com que a Portuguesa, assim como o Flamengo, fosse punida com a perda de 4 pontos, indo de 48 para 44. Por sua vez, caindo para a 17ª colocação, salvando a pele do Flamengo. Ah, então no caso os dois realmente foram cobrados, né? Porque se a Portuguesa perdeu aqui, né? O Flamengo acho que também perdeu, né? E caindo para a segunda divisão. Não é tão comum jogadores serem escalados irregularmente. Imagine só 2 na mesma rodada. Exatamente, 2 Isso alimentou seguidas, teorias estranho, da conspiração de que, na realidade, a Portuguesa tenha deliberadamente escalado o atleta irregular, em troca de uma compensação financeira. Os suspeitos eram Flamengo e Fluminense. Tipo, pra mim esse aqui foi o mais palpável até agora, tá? As teses eram as seguintes. A primeira seria que o Flamengo escalou André Santos de forma irregular, Sim. percebeu a cagada que fez e ofereceu dinheiro para que a equipe paulista, que jogaria no dia seguinte, cometesse o erro.
Sim, qual que é a segunda? Eu entendi essa primeira aqui, a segunda eu não entendi não. Vamos ver o que o Fluminense tem a ver com isso aqui. Outra dizia que o Fluminense, ameaçado de rebaixamento, teria encomendado a entrada de Everton como um plano B, caso o clube não conseguisse o resultado que o salvasse dentro do campo, o que realmente acabou acontecendo. A revista Placar publicou que representantes dos clubes cariocas se reuniram dias antes da rodada final para procurar soluções e brechas para evitar que 2 times do Rio fossem rebaixados, o que seria catastrófico para as verbas de televisão do ano seguinte. O Ministério Público chegou a concluir que a Portuguesa vendeu a vaga, porém, anos depois, o inquérito foi arquivado por falta de evidências. Se a vaga foi comprada, o dinheiro deveria aparecer em algum lugar. Verdade. Mas nenhuma quantia suspeita foi encontrada nas contas da Lusa e nem de nenhum funcionário. Fato é que a CBF avisou o clube que a suspensão do atleta ainda não tinha sido cumprida, o e-mail foi visualizado, mas essa informação nunca chegou até o treinador Guto Ferreira, seja por sabotagem ou incompetência. Embora a versão oficial, confirmada pelo próprio presidente da Lusa, é de que foi tudo cagada, muitos seguem acreditando em uma trama pela Entre aspas, foi cagada. compra da vaga da saudosa Portuguesa na primeira divisão brasileira. El Clássico na zona final da Champions. Deixa eu ler. O UEFA tentou arranjar um El Clássico na final da Liga dos Campeões. Isso que eu acho que sempre acontece. Inclusive nessa temporada, eu não tô dizendo que eles tentaram, eu só tô dizendo que eu acreditei que ia acontecer, né? Os 2 times muito bem, eu queria muito ver um El Clássico no final da temporada, pelo amor de Deus, ia ser uma maravilha. No final da temporada não, no final da Champions. Outra teoria da conspiração muito difundida, principalmente na Europa, é de que a UEFA manipulou diversos sorteios para tentar fazer um El Clássico na final da Liga dos Campeões. Tem que manipular mesmo. Temporada 2010-2011, Barcelona e Real Madrid fizeram uma das semifinais da Champions. O Barça se deu melhor e avançou à final, onde acabou campeão posteriormente ao derrotar o United. Nessa época, começava a aflorar a rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo, que dominariam o futebol mundial pelos próximos anos. Pobre Neymar, foi tão injustiçado por isso aqui, ó. Os 2 tomaram o lugar do Ney e falaram, não, aqui é só nós, você não vai brincar com nós não. Um com a 10 do Barcelona e o outro com a 7 do Real. A UEFA viu naquilo um prato cheio para ganhar muito dinheiro. Oxe, filho, Cristiano Ronaldo e Messi. É muito conveniente pro espetáculo que essas 2 figuras fizessem a final da Liga dos Campeões. De fato. A competição de clubes mais badalada do futebol, que de quebra seria um clássico nacional dos mais viscerais do planeta. Eis então que em 3 das 4 temporadas seguintes, Barcelona e Real Madrid estariam presentes nas semifinais. E em todas estariam em lados opostos. Pode ter sido sorte? Pode, mas a probabilidade não é favorável. A gente nunca pode discordar da... Pode ter sido sorte? Pode, mas a probabilidade não é favorável. E a gente nunca pode desconsiderar, né, esses acasos, né, mas fica tão frequente, tão recorrente que a gente começa a torcer o olho assim, tipo... Isso já foi suficiente para surgirem suspeitas e teorias a respeito de manipulação no sorteio. A tese era que as bolinhas eram colocadas no congelador horas antes do sorteio. Caralho, não é nem a bola quente, é a bola fria, viado. Caralho, é a bola fria. Para que elas ficassem frias e se diferenciassem das demais no momento de sortear. Não, a bola quente eu sempre escutei, mas a bola fria pra mim é novidade. E se essas teorias forem verdade, não dá pra dizer que a UEFA não fez a parte dela. Mas infelizmente, os espanhóis não. Na temporada 2011-2012, tanto o Barcelona quanto o Real Madrid acabaram eliminados nas semifinais. No ano seguinte, 2012-13, a dupla espanhola novamente sucumbiu nas semis dos alemães Bayern e Borussia. Em 2014-15, o Barcelona conseguiu chegar à decisão após bater o Bayern. Porém, o Real ficou no caminho para a Juve. Droga, não deu certo de novo? Eu não aguento mais anúncio, pelo amor de Deus. Eu vou tomar medidas drásticas quanto isso aqui. Olá. Anos depois, um árbitro acusou a UEFA de manipular sorteios, mencionando especificamente a edição de 2012-13, uma das citadas agora há pouco. Ele afirmou
que o sorteio colocou Barcelona, Bayern e Real em chaves separadas, evitando que o Málaga encontrasse o caminho de um dos espanhóis, porque seria um confronto menos interessante financeiramente para a entidade. Segundo o árbitro, foi utilizada uma técnica de vibração para manipular as bolinhas. Caralho, mano, os caras tá evoluindo muito. Saiu da bola fria, depois foi pra bola quente, agora bola de metal. Manipulação no chaveamento não é uma teoria nova. Nós já vimos nesse próprio vídeo Platini admitindo que colocou França e Brasil em lados opostos propositalmente. Um executivo da FIFA que participou da organização de mundiais confirmou a tese, afirmando que os sorteios das Copas em que trabalhou foram manipulados, como em 94, onde um dia antes já se sabia que o México seria sorteado para jogar em Orlando. E dito e feito, Blatter... Isso é forte, hein, rapaziada? A gente não pode afirmar com certeza, mas eu acredito. Que foi acusado de manipulação, porque era o responsável pelos sorteios nessa época, disse que em Copas do Mundo nunca aconteceu, mas em nível europeu, sim, era uma prática comum, com a famosa técnica das bolinhas frias. Aí, ó, o Joseph aqui, ó, botou a cara a tapa e falou, ó, é verdade. Dr. Fuentes e o doping. Casos obscuros de suspeitas de doping no futebol. Que assim, né? Tem que fazer o exame de doping lá, mas garante que aquele mijo que tá chegando lá é do jogador mesmo. Eu já vi até jogador famoso aí brincando com isso, né? Que mijou num copinho do outro amigo lá pra ajudar. Eu lembro disso aí, tá? Dr. Fuentes foi um médico espanhol que foi peça principal de um escândalo de doping no ciclismo que veio à tona em 2006, a Operação Puerto. Durante as investigações, surgiram indícios que ligavam Dr. Fuentes ao futebol. O jornal francês Le Monde publicou que supostamente 4 clubes contrataram seus serviços: Real Madrid, Barcelona, Valência e Betis. Caralho, o bicho tava rodado mesmo, ó. Sugerindo que ele teria elaborado planos de preparação para essas equipes que incluíam práticas de doping. Todos os 4 clubes negaram o envolvimento, e o médico também. E a Operação Puerto nunca foi muito além Carinha, não, eu fazer isso jamais. do ciclismo. O Le Monde ainda foi processado pelas acusações sem provas. Então esses casos no futebol acabaram passando sem maior apuração. Mas em 2013, uma investigação interna da Real Sociedad chegou à conclusão de que o clube pagava 327 mil euros anualmente a Dr. Fuentes entre 2000 e 2005. Pior que agora eu tô com vontade de ver a cara do meliante, mas o canal dos caras aqui é bem feito, os caras padronizam tudo, eles não querem botar a cara do humano aqui do nada. Curiosamente, em 2003, o clube teve sua melhor colocação recente no Campeonato Espanhol, um segundo lugar, levando muitos a crer que Dr. Fuentes estava por trás do sucesso de muitos clubes espanhóis no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas aí, ó, é esse cara aqui que tava fazendo todo mundo ganhar, né? Não era os protagonistas, não. Esses casos teriam sido acobertados pelas autoridades espanholas, obviamente, que temiam o grande impacto tem um Viagra tem aqui pros caras jogar. Desse escândalo no futebol mundial. Nessa mesma época, outro grande escândalo de doping assombrava a Juventus. Em 2004, o médico do clube Ricardo Agrícola foi condenado por fornecer drogas para melhorar o desempenho de atletas entre 1994 e 1998. Mas, mano, nesses casos aqui, tá ligado? Os jogadores sabem, tá ligado? Eles estavam por dentro da brincadeira, sabendo de tudo, ou o médico tava metendo louco nos caras falando, não, isso aqui é de boa, isso aqui é só um negocinho pra você ficar um pouquinho mais acordado no jogo, tá ligado? Não, isso aqui não dá nada não. Um especialista alegou que era praticamente certo que jogadores da Juve tomaram substâncias ilícitas, nem que seja em pequenas doses. E como é que não foi pego no doping depois, hein? Aí vai muito além, né, velho? Citando Antônio Conte, Del Piero e Didier Deschamps. Vale lembrar que nesse período, em 96, a Juventus foi campeã da Liga dos Campeões. Porém, em 2005, o tudo no veneno, ganharam tudo, ó. médico e o diretor do clube que haviam sido condenados foram inocentados após apelação. O doping no futebol é um assunto polêmico e que envolve muitas teorias da conspiração. Pois é, né? O pobre do... Esqueci o nome do jogador lá, mas... recente aí, foi banido por causa dessa porra. Gabigol quase que se fudia nessa também. Afinal, é um dos esportes com menor incidência de casos,
apesar de ser um dos mais praticados. Verdade. O que leva muitos a acreditarem que há um acobertamento por parte de entidades maiores. Houveram alguns casos de equipes que levantaram suspeitas do uso de substâncias ilícitas no futebol, como por exemplo a seleção russa na Copa do Mundo de 2018. Ah, esses caras aí esses caras é psicopata, pô. Os caras usar um veneninho aí, para os caras é nada. Devido ao espetacular rendimento físico do time, mesmo passando por 2 prorrogações, e que consagrou sua melhor campanha na história das Copas, chegando até as quartas de final. Tudo explodiu quando a Agência Mundial Antidoping descobriu um escândalo institucional de doping na Rússia, que tirou o país da Copa de 2022 e das Olimpíadas de Tóquio. Os caras bebem isso aí como se fosse cerveja. Apesar de alguns jogadores do time de futebol terem sido investigados, o caso foi arquivado pela FIFA por falta de provas. Essas teorias também rondaram o Bayern de Munique na temporada de 2000. Sempre assim, né? Os caras levantam os bagulho, mas depois arquiva porque não tem prova. Se não tem prova, por que levanta os bagulho então, velho? Deixa lá então. 2020, em que o clube conquistou a famosa Champions da pandemia. Fóruns e redes sociais suspeitaram do anormal aspecto físico de muitos dos jogadores do clube bávaro, que notavelmente estavam muito mais fortes do que em qualquer... Caralho, esse cara tava gigante, viado. É outro momento de suas carreiras. Porque, ó, vocês veem aqui, ó. Mano, esse segundo aqui... Não, o Lewandowski, viado. Porque o Lewandowski tá muito veiudo, mano. Essa porra aqui, viado. Tá muito fibrado, mano. Nada de gordura, puro músculo. Apesar dessa ser uma teoria relativamente conhecida, não existe nenhuma prova ou outro indício que Isso aqui pode ser realmente só um fortalecimento, né? Tipo, o clube nessa época tava se esforçando muito pra fazer os jogadores manterem um bom aspecto físico. Pode ser isso. pra essa direção. OVNI no jogo do Vasco. Como dizia o Gozão, tudo acontece no jogo do Vasco. O maior avistamento coletivo de um objeto voador não identificado foi no jogo do Vasco. Não, esse aqui eu quero ver. Esse aqui eu vou ter minha A existência de seres extraterrestres é uma das mais populares teorias da conspiração. Pô, porque é muito legal, né? Essa agonia do humano de saber que ele é o único no universo gera pensamentos sobre isso aqui, né? Tipo, pô, mano, será que é possível que a gente tá sozinho? Existem vários relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados. E, curiosamente, o maior avistamento coletivo de um OVNI aconteceu em um jogo de futebol. Era a noite de 6 de março de... Essa aqui eu não tava sabendo não, mas eu fico feliz em saber. Obrigado aí a galera do... esqueci o nome do canal dele. Tanto faz! 1982, no estádio Morenão, no Mato Grosso do Sul. Será que gravaram? Onde o Operário recebia o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Os donos da casa venceram por 2-0, mas as manchetes da época só falavam sobre um suposto disco voador. É relatado que durante o primeiro tempo, um OVNI surgiu no céu sobre o estádio. O objeto emitiu uma forte luz sobre o campo, chocando os 24 mil presentes no episódio. Segundo relatos do próprio árbitro, o jogo foi paralisado nesse momento, sendo retomado após o sumiço do disco voador. Apesar dos relatos dos... Eu não tô conseguindo tancar, mano, que isso? Os OVNI é torcedor do Vasco, porra? 20 mil presentes. Não existe nenhum registro fotográfico, em áudio ou vídeo do incidente. Mas, mano, isso aí, a galera que tava lá, eles não deram entrevistas, não? Tipo, mano, a gente realmente viu o bagulho, porque, mano, não é possível que os caras criaram isso do nada, não. Caralho, mano, o que aconteceu lá? O que torna tudo mais estranho é que os gols do jogo estão disponíveis no YouTube. Porém, o jogo completo se encontra apenas nos arquivos da Globo. Caraca, mano, e a gente não tem os arquivos, né? Pra gente ver como que foi esse show de luzes que eles dizem que aconteceram, velho. Caralho. Não estando disponível a público. Uma reportagem foi feita anos atrás, onde repórteres assistem ao VT completo do jogo, relatando que não existe nenhuma paralisação ou aparição estranha durante a transmissão, contradizendo os testemunhos de milhares de espectadores, além do próprio árbitro e de alguns dos jogadores em campo. Teorias dizem que, a mando do governo, a Rede Globo alterou a fita daquela transmissão, ocultando o trecho da aparição e empurrando para debaixo do tapete esse incidente. Mano, esse aqui eu acho que foi o mais bizarro do vídeo, mano. Porque, tipo, aparecia um OVNI no meio de um estádio.
e a gente não ter as gravações, mano, isso aqui é uma daquelas situações que não tem como a galera criar isso do nada, tá ligado? Eles podem ter visto uma coisa e não terem entendido. Sei lá, o que poderia fazer um show de luzes, mano, no estádio, velho? Apesar de não ter absolutamente nada que sustente essa teoria, Sim. esse não deixa de ser um dos episódios mais folclóricos do futebol brasileiro. Esse foi o que mais me deixou bugado nesse Bom, vídeo aqui, rapaziada, mano. por esse mês foi isso, espero que tenham curtido. Se você viu até aqui, comenta aí embaixo qual teoria da conspiração do futebol você acredita. Eu acredito mais na... Não acredito em nada, só acredito se eu ver. Mas sabe o que eu acredito? Que esse vídeo foi uma maravilha. Me apresentou coisa pra caramba. O que eu mais fiquei surpreendido, que eu acho que foi proposital eles ter deixado pro final aqui, foi esse negócio do OVNI. Pelo amor de Deus, mano, eu tô maluco. Vídeo bom, não é à toa que os vídeos deles são mensais, né? Puta que pariu, que produção do caralho. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se vocês quiserem ver mais sobre o canal deles, o link vai estar aí na descrição. Espero que eu possa cada vez mais trazer reacts desse canal, porque eu realmente gostei pra caralho. Eu nunca tinha visto um vídeo deles, pra falar a verdade, eu nunca vi mesmo. Esse aqui foi o primeiro vídeo deles que eu vi e eu gostei. E no mês que vem eu espero estar aqui novamente pra reagir ao vídeo deles. No mais, é o de sempre. Tchau!